você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor. O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre a sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor, tem o seu valor. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar
com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. O amanhã já vem e o sol brilhará, os ventos bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor,
agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF!
Bom dia, gente amiga. Que Deus abençoe a todas e todos nessa linda manhã de domingo. Recebam as boas-vindas à nossa reunião. Para começar, um aviso. No dia 6 de fevereiro, primeiro sábado de fevereiro, as atividades de sábado do Departamento de Evangelização da Família estarão de volta. Evangelização de bebês, que evangeliza bebês desde a primeira vacina até os 2 anos e 11 meses. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, que evangeliza crianças de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, que evangeliza jovens de 13 a 21 anos. E o setor da família, que recebe todos aqueles que queiram estudar doutrina espírita. Não necessitam ser responsáveis, ser pais de crianças ou jovens na evangelização. Então, de forma interativa, ao estudo da doutrina espírita no setor da família. Então, ainda de forma virtual, essas atividades estarão reiniciando. Se alguém tiver dúvidas, quiser maiores informações, preste atenção nos avisos. Meu telefone estará lá. Podem ligar, podem mandar mensagem e retirar as suas dúvidas. E hoje, o nosso estudo tem dobradinha de Simones. Simone Pape nos trará o Livro dos Espíritos, questões 551 a 557, e vai nos falar do poder oculto, talismãs e feiticeiros. E Simone Catalão nos trará o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 18 e 19, deixai vir a mim os pequeninos. Que Deus abençoe as nossas irmãs nos seus estudos e que abençoe a todos nós e que aproveitemos bastante. Bons estudos! Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não somente. Nem só de pão vive o homem. Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação
e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Elevando os nossos pensamentos ao alto, para agradecer por este momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigada pela esperança, obrigada pelo bom ânimo, obrigada pelas oportunidades que sempre recebemos em nosso dia a dia. Obrigada pela nossa família, que é fruto e instrumento de nosso trabalho. Obrigada pelo estudo, que tanto nos ilumina e nos esclarece. E rogamos a Ti, Pai, as bênçãos, as claridades que indicam o caminho ao qual devemos percorrer para estar junto a Ti, pois sabemos que Tu nunca nos abandona. E assim, rogamos a Ti o amparo, o esclarecimento, virtudes sublimes da caridade, da benevolência, que iluminam a nossa alma e a nossa jornada. Sê conosco hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. Na manhã de hoje, o nosso estudo inicial é o Livro dos Espíritos e iremos dar continuidade ao estudo e reflexão do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, com os temas Poder Oculto, Talismãs e Bruxos, nas questões 551 a 556. E a seguir, dando sequência, o tema Bênção e Maldição, questão 557. Vamos iniciar então pela questão 551. Questão 551. Um homem maldoso pode, com a ajuda de um mau espírito que lhe seja devoto, fazer o mal ao seu próximo? Os espíritos esclarecem: não, Deus não o permitiria. Comentando essa questão, os espíritos são bem claros e diretos nesta resposta. A maldade é ligada essencialmente à ignorância daquele que se enxerga como o centro do universo. Existe uma sintonia entre desejos e pensamentos afins. Porém, a mesma lei que rege os princípios da vida física é a mesma que rege as das leis morais. Tudo que provém de Deus no universo é harmonioso. Deus é todo bondade e o mal existe, mas não é fruto da sua criação. O mal nasce da imperfeição e dos sentimentos do orgulho, do egoísmo e da inveja. O invejoso sente o mal e sofre com o sucesso alheio. Mas se este sucesso é fruto de um trabalho no bem, o responsável pelo sofrimento
será o próprio invejoso. Quando os espíritos respondem que Deus não permite, é porque a sua lei é de justiça, amor e caridade. Lembrando aqui também que temos o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, nossa responsabilidade atrelada às nossas escolhas. É o que chamamos da lei de causa e efeito. Questão 552. O que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? E os espíritos respondem: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se o seu espírito for mau. E nesse caso, elas podem ser auxiliadas por maus espíritos. Mas não acreditei neste pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos sobre os quais se fala são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Esse capítulo que estamos estudando nesse período é o maior publicado no Livro dos Espíritos. São, no total, 102 questões tratando da ação dos espíritos sobre o mundo corporal. E no capítulo que antecede a este, Allan Kardec nos traz questões vinculadas ao magnetismo. Agora, o que são as leis da natureza que todos precisam obedecer? As leis naturais, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as que regularizam a vida da matéria e as leis que regulam a vida do espírito. Aprendendo um pouco mais sobre estas leis, conseguiremos desmistificar conceitos antigos. E aí eu convido, para quem ainda não assistiu os vídeos das reuniões anteriores, dá uma assistida, retorne a esses vídeos, que eles têm todo o conteúdo das questões anteriores e vocês vão poder dar continuidade nessas colocações de Kardec, mas principalmente no ensino dos espíritos. A ação dos espíritos, ela se dá em duas áreas, especificamente falando: a do domínio do pensamento e a do domínio dos fluidos. Nos associamos pelo pensamento e também fluidicamente por conta da nossa própria escolha e vinculamos as nossas emoções e desejos aos espíritos que se comprazem com estes. Se o desejo e a paixão inferior são a mola propulsora e o que define os atos da vida comum, estarão junto de nós, alimentando-nos em regime de reciprocidade, os espíritos que se afinizam com este propósito. Questão 553. Kardec pergunta: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? E os espíritos respondem: se são pessoas de boa fé, o efeito é de torná-las ridículas. Caso contrário, são tratantes que merecem um castigo.
Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico e nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois eles só são atraídos pelo pensamento e não por coisas materiais. Como estudamos anteriormente, o que nos atrai será sempre a comunhão de pensamentos. Podemos algumas vezes tentar definir uma linha demarcatória entre o plano material e o plano espiritual. Mas o que precisamos entender é de que não há uma linha separatória. Os dois planos, eles se interpenetram. Lembrando que toda noite, ao dormirmos, entramos no plano espiritual, entramos nessa comunhão, quando nos emancipamos da matéria pelo nosso sono físico. Aí compartilhamos, estabelecemos propostas e tratados, fortalecemos laços, estudamos, nos reencontramos e realizamos ações para o bem ou para o mal, conforme a nossa moral. Então, os espíritos são atraídos não pelas coisas materiais, mas sim pela afinidade de ações e principalmente pela afinidade de pensamentos. Nessa questão 553, Kardec ainda pergunta um pouco mais, e aí nós temos a questão 553A. Então Kardec faz a seguinte pergunta: certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? E os espíritos respondem: sim, tendes espíritos que vos indicam sinais ou palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjurações. Mas sede seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Observamos que a humanidade ela vem progredindo conforme o seu amadurecimento intelectual e moral. O desenvolvimento de uma fé com base na razão nos dará a certeza de que não existem fórmulas capazes de resolver o que é de nossa exclusiva responsabilidade de ação. Questão 554. Kardec pergunta: aquele que, estando ou não certo, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por essa confiança? Pois então, é o pensamento que age. O talismã é um mero sinal que ajuda a direcionar o pensamento. Os espíritos respondem: é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é simples o bastante para acreditar na eficácia de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. Em todo caso, isso indica uma frivolidade e uma fraqueza de ideias, o que dá espaço aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Imaginem agora uma estação de transmissão. As ondas emitidas desta estação nos chegam, são decodificadas pelos receptores destas ondas. Fazendo esta analogia bem simples, podemos entender um pouco o que acontece com o nosso pensamento. Somos emissores
e também receptores destas ondas, que variam a sua frequência conforme a nossa vontade e direcionamento. A prece é um claro exemplo disso. Pelo nosso pensamento é direcionado pela nossa intenção. Imaginem o desejo fortalecido pelo amor. Um exemplo. Quem aqui já não provou aquela sopinha feita com carinho quando se está doente e sente logo depois de ter consumido, de ter bebido, se sente revigorado? Vai entender o que eu estou falando. Não é a sopa aqui o talismã, mas o sentimento e o amor emitido pelo nosso padrão vibratório, pureza e elevação, que nos revigora. Outro exemplo bem diferente. Quem já conseguiu pagar as suas contas porque no dia 29 do mês comeu nhoque com uma nota de $1 embaixo do prato. Entendem a diferença? Nesse último exemplo, bem simples, que não causa nenhum mal ao meu próximo, sabemos que a intenção, ela vai variar conforme o nosso desejo mais íntimo, e que é fonte de atração para os espíritos que se afinizam com este pensamento. A vontade é um sentimento, é uma potência de nossa alma. Por isso é que ela é tão importante, o seu desenvolvimento para todos nós, individualmente falando. Kardec pergunta na questão 555. Aquele que, estando ou não certo, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por sua confiança? Os espíritos respondem: sim, tendes espíritos que vos indicam sinais ou palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjurações. Mas sede seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Há em certas culturas a crença, na maioria das vezes milenar, em amuletos, talismãs, formas cabalísticas e conjurações. Estes instrumentos muitas vezes são fonte de nossa afeição e acreditamos fielmente que possam produzir um verdadeiro poder mágico e protetor. Lembro agora do ensinamento de Jesus sobre a vontade e o grão de mostarda, que é o menor dos grãos. Ainda atrelados a estes instrumentos, nós nos apegamos a eles e acreditamos firmemente que todo poder irradia deles. Por esse motivo, os espíritos imperfeitos e maus zombam de nossa crença, porque a fonte, ela está em nós. Como eu falei agora há pouco sobre a vontade. E Jesus fala que a nossa vontade é menor do que um grão de mostarda. À medida que buscamos o conhecimento, evoluímos e ampliamos nossas possibilidades de compreensão. O conhecimento nos liberta. Então, deixamos de lado estas práticas para compreender que o poder
estará sempre em nós. Aquele que possui a sua vontade e fé substancialmente forte, ou que busca pelo menos fortalecer, não mais se utiliza destes mecanismos e fórmulas, pois a vontade é uma das potências de nossa alma. Questão 556. Kardec pergunta: certas pessoas realmente têm o dom de curar por um simples toque? Os espíritos nos respondem: o poder magnético pode chegar a esse ponto quando está amparado na pureza de sentimentos e um desejo ardente de fazer o bem. Pois então os bons espíritos vêm ao seu auxílio. Porém, é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas simples e mais naturais. Também é preciso desconfiar de relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. Na Revista Espírita, para quem nos assiste e não conhece, a Revista Espírita era uma publicação mensal criada por Allan Kardec, que nós consideramos um verdadeiro laboratório de aprendizado. Muitos artigos publicados na Revista Espírita, posteriormente foram assuntos trazidos para as obras básicas da codificação. Na Revista Espírita do mês de fevereiro do ano de 1860, temos a narrativa sobre a jovem senhorita Désirée Godou, médium curadora, que realizava através do seu magnetismo muitas ações de cura. Ela é descrita como uma jovem simples e boa, com a mais piedosa abnegação, que possuía um claro desejo de realizar boas obras sem nenhum interesse pessoal. Todas as ações que realizamos, voltadas ao bem do próximo, pelas relações de simpatia, devotamento e afeição, por estas vibrações de nossos sentimentos e pensamentos, os bons espíritos vêm ao nosso socorro e nos auxiliam, amparando e nos intuindo, assim como acontecia com a senhorita Godou. Catalogar a virtude que nasce em nossos corações e atrair a simpatia dos bons espíritos como uma obra do fantástico é não conhecer as leis universais. E por isso, muitas vezes desperta em alguns a crença do maravilhoso, inexplicável. Lembrem-se que a nossa fé precisa sempre estar pautada no amor e na razão, nascida do conhecimento. Caso contrário, nossa fé ruirá ao choque das provas que sempre acontecem em nossas existências. Agora vamos para a última questão do Livro dos Espíritos na manhã de hoje. Essa questão está sobre o tema bênção e maldição. É a questão de número 557. Kardec pergunta: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal aos que são alvo delas? Os espíritos respondem: Deus não atende a uma maldição injusta, e quem a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos dois gênios opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, inclusive sobre a matéria. Mas essa influência nunca acontece se não for da vontade de Deus, e como acréscimo de provação àquele que sofre.
eu vou só dar uma interrompida para salientar. Lembra que nós falamos sobre as leis naturais que regem o universo? Então, e que os espíritos, eles nos influenciam através do pensamento e através dos fluidos. Quando ele fala aqui, essa influência momentânea, inclusive sobre a matéria, é exatamente essa matéria fluídica que eu me referi lá nos slides anteriores, tá? Então, vamos lá, vamos continuar, que eu vou, logo após a leitura, eu vou terminar os meus comentários. Vamos lá. Além disso, é mais frequente amaldiçoar os maus e abençoar os bons. A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Ela só fere ao amaldiçoado se ele for mau, pois a proteção da providência cobre apenas aquele que a merece. Guardamos dentro de nós ainda o infantil conceito de que a nossa humanidade hoje, isso é, de acordo com o nosso estado atual evolutivo moral, se divide entre o bem e o mal. O conceito maniqueísta de um lado exclusivamente bom e um outro lado exclusivamente mal. E para que o nosso com relação a essa questão, né, para isso, em nosso subconsciente, criamos arquétipos que representam exatamente esses modelos ideais do bem e do mal. E aí nós temos, né, Lex Luthor e Superman, Tom e Jerry, Pipiu Frajola, e aí a gente vai desenvolvendo aí, He-Man e o Esqueleto, para aqueles que têm uma idade mais dos 30 anos, sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, a gente guarda no nosso subconsciente, nós criamos esses arquétipos, que são representações desses modelos, né? O Espírito Emmanuel esclarece em um texto que tem como título O Próximo, e foi publicado na revista O Reformador de abril de 1954. Emmanuel, ele nos esclarece muito essa questão, quando ele fala o seguinte: os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma coroa incompleta de rei e uma espada de tirano. Eu adoro esse texto de Emmanuel. Ele me traz grandes reflexões. Nós somos os construtores de nossa vida. Isso significa que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus assim o permite, para que tenhamos o mérito do aprendizado. Não há maldições nem bênçãos. Existe uma justiça baseada na lei de causa e efeito. Para a providência divina, não existem eleitos. Lembrem-se, como um exemplo da parábola do filho pródigo. O filho equivocado deixou a casa paterna, gozou as paixões inferiores, arrependeu-se, sofreu, passou as provações nascidas de suas escolhas equivocadas e retornou à casa do pai, para ser recebido amorosamente. Assim somos nós também. Caminhamos e aprendemos
Muitas vezes tropeçamos e caímos, mas a velocidade da marcha, de nosso caminhar, depende exclusivamente de nós. Aprendemos a conhecer, dando sentido às informações. Essas informações que os espíritos nos trazem, fontes de grandes reflexões. Aprendendo a fazer, mobilizando o conhecimento em ações e atitudes. Eu aprendendo, eu mobilizo, eu emprego e imprimo uma nova razão às ações que pratico em minha atual existência e nas existências futuras. Aprendo a conviver com o outro, com a diferença de ideias, pessoas e costumes, com as incertezas e as mudanças também. Aprendemos a ser, desenvolver a individualidade, a solidariedade e responsabilidade social. E o trabalho não como obrigação, mas sim como um dever. Obrigada a todos que tiveram a paciência em me ouvir nesses minutos. Desejo a todos um ótimo domingo e fiquem com Deus. Bom dia a todos, eu sou Simone Catalão, vou fazer o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta manhã, dando continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Os nossos itens hoje são 18 e 19, Deixai que venham a mim as criancinhas. Mas antes de nós entrarmos nestes dois itens, eu gostaria de voltar lá no início do capítulo, que no Evangelho tem um subtítulo, Simplicidade e Pureza de Coração. Os itens 1 e 2 são as passagens evangélicas, dos evangelhos de Mateus e Marcos, que falam sobre a questão da pureza de coração. Aquela passagem que as crianças vêm até Jesus para que Jesus as tocasse, os discípulos tentam impedir, mas que Jesus fala, para deixar que elas cheguem até ele, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, as crianças. E os itens seguintes, 3 e 4, vem falando sobre essa questão da pureza de coração, de como Jesus faz essa comparação da pureza de coração com o estado ainda infantil. E do porquê, ele faz essa comparação, falando que é sobre a questão da humildade, da simplicidade que a criança demonstra, que embora seja um espírito milenar habitando aquele corpo ainda infantil, mas que ele está neste momento, num estado de infância, mais propenso a todos os ensinamentos que os adultos possam lhe passar, tanto morais quanto intelectuais. Pois bem, o início do capítulo fala sobre isso. E esses itens 18 e 19, apesar de falar sobre o deixai que venham a mim as criancinhas também, mas ele faz uma outra abordagem. E é isso que nós vamos ver nos slides seguintes. Instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. João Evangelista, Paris, 1863. Item 18. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ou seja,
Diferente do início do capítulo, João Evangelista vem levantando uma questão sobre esse chamamento de Jesus, de que ele não fez esse chamamento somente às crianças, que seriam os espíritos ainda em estado infantil, mas também ao espírito que já é possuidor de sua consciência, aquele espírito que se encontra desesperançado, que se encontra em condição de infortúnio, de sofrimento, a todo aquele que necessita de um amparo, de um conforto. E também há aqueles que se encontram na infância intelectual, tanto que ele fala a infância intelectual da criatura formada, ou seja, do espírito que já tem consciência de si mesmo, mas que ainda está nessa infância intelectual. E aí ele compara isso aos fracos, aos escravizados e aos viciosos. Nós podemos perceber que ele pode estar falando a todos nós que vivemos neste planeta de provas e expiações, pois nós ainda estamos nessa infância intelectual. Nós ainda temos questões a trabalhar, ainda temos virtudes a adquirir, a nossa reforma íntima ainda está sendo feita, não é? Nós vamos caminhando um pouquinho rumo à nossa perfeição relativa, pois somos espíritos imortais, e entendemos que esse caminho é longo e que ele não se faz sozinho, não é? Nós precisamos de toda a ajuda possível. E nessa ajuda, nós rogamos a Jesus, para que ele nos auxilie nesses momentos de aflição, para que ele nos ajude nessas questões mais difíceis do nosso ser. E é nesse momento em que ele abre os braços e faz esse chamamento para todos nós. Deixai que venham a mim as criancinhas. Então não são somente as crianças em estado físico, mas a todos nós, crianças ainda em estado espirituais, a todos nós que ainda estamos galgando de pouquinho em pouquinho esses degraus que irão nos levar à perfeição. Então é a todos nós também que Jesus chama nesse momento. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. João fala aqui que Jesus quer que nós nos encaminhemos até ele sem vacilar, sem medo. Em algumas passagens nós vemos Jesus falando, como naquela do mancebo rico, para que o jovem rico largue tudo e o siga. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente largue os nossos medos, que a gente largue os nossos atavismos e que o sigamos com confiança, sem vacilar, com esperança de que com ele nós estamos seguros. E por isso ele fala que Jesus trazia para ele essas almas com terna e misteriosa autoridade, assim como em várias partes do Evangelho fala que ele tinha uma fala assertiva, mas doce. Vocês imaginem, Jesus, né, o espírito mais puro que nós conhecemos, estar diante da presença dele, como deveria ser bom, não é? Assim, a sua afabilidade, a sua doçura, como deveria envolver a todos aqueles que estavam próximos a ele. Então, quando Jesus nos chama, ele está nos chamando para perto dessa amorosidade, para que a gente possa fazer parte dessa amorosidade dele.
Ele disse em uma passagem evangélica que ele é a luz do mundo e que com ele quem estiver nunca estará nas trevas. E João fala aqui que ele é o facho que ilumina as trevas. Então, ele trouxe o evangelho de Deus, ele trouxe essa lei de amor, de justiça e de caridade divina para fazer com que nós estejamos com ele nesse caminhar. Ele disse que ele partiria, mas que ele deixaria conosco um Consolador, que um dia o Consolador chegaria. E nós temos esse Consolador no Espiritismo, que faz com que nós possamos caminhar não mais como crianças intelectuais, moralmente estagnadas, mas que a gente tente melhorar, nos transformar nesse homem de bem que o Evangelho traz, para que possamos fazer parte desse reino de Deus que Jesus veio trazendo para nós. E é através desse Evangelho, esse Evangelho de luz e de amor, que nós podemos crer de forma consciente, que nós desenvolvemos em nós a nossa fé raciocinada. E é por isso que João fala aqui, não crer mais instintivamente, nem obedecer maquinalmente, porque nós já temos capacidades, nós já temos as ferramentas necessárias para crer de forma racional, para crer sabendo que aquilo ali é uma verdade, porque nós temos comprovação através do Espiritismo. Então, quando Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, ele nos chama, mas ele nos dá também tudo aquilo que é necessário através do Evangelho para que nós possamos ir em direção a ele vitoriosos, transformados, melhores. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João fala que são chegados os tempos. Esse tempo é o tempo da vivência da verdade de Deus. E ele diz também que eles vão nos ensinar o sentido das parábolas, porque Jesus se utilizava das parábolas para passar seus ensinamentos aos homens daquela época. Porque naquela época era necessário que fosse assim. Pois se Jesus viesse trazendo as leis de Deus, tal qual como ela é realmente, os homens daquela época não entenderiam. Então, foi necessário que ele se utilizasse das parábolas, dessas histórias, para exemplificar os ensinos e fazer com que os homens entendessem. Então, com o Espiritismo, hoje nós temos a possibilidade de entender realmente o real sentido dessas parábolas. O Espiritismo nos abriu novos horizontes e, por isso, nos foi possível descobrir e entender outras verdades até então desconhecidas para nós, a partir do Evangelho. E como João falou em São Chegados os Tempos, me lembrou essa música de Clara Gomes. É uma música espírita. Ela fala assim: e são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Viveremos sempre mais, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Vejam como é significativa essa música para fechar esse ensinamento de João. Os tempos já chegaram, a semente já foi lançada
e nós já temos que estar com as mãos na obra. Já chegou o momento do nosso trabalho, é o momento da colheita. Nós precisamos ter o amor como nosso objetivo, entendendo que esse unificar as nações é nos enxergar como irmãos, filhos do mesmo Pai, partes dessa família universal, sendo mensageiros da paz, exercendo a caridade, vivenciando junto a Jesus o amor de Deus, ou seja, sendo realmente cartas vivas do seu Evangelho. E dando continuidade ao Evangelho, um espírito protetor em Bordeaux, 1861, trouxe a seguinte mensagem no item 19. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer? Então, esse espírito protetor veio ratificar no item 19 tudo aquilo que João disse no início do item 18. Que essas criancinhas a quem Jesus fez esse chamamento somos nós. Todos nós que necessitamos de amparo e consolação, que ainda estamos na ignorância, que ainda precisamos de esclarecimento. Todos nós que sofremos, que estamos aflitos e que necessitamos dele, de Jesus, como o alimento para as nossas almas, que necessitamos dele para trazer o remédio a fim de suavizar todas as nossas dores, tudo aquilo que vem nos causando mal. Mas que remédio é esse que será capaz de curar as chagas do nosso coração? E aí esse espírito protetor explica que é o amor e a caridade. E nós sabemos que a caridade é o amor em ação. Mas não somente a caridade da doação material. A caridade em si é muito maior do que isso. Ela é o nosso envolvimento com o outro. Ela é o nosso compromisso com o próximo. É a nossa empatia, é a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, entendendo a sua dor e fazendo o que é possível para ajudá-lo. A caridade é muito mais do que o material. A caridade é o sentimento, a caridade é o amor que nós empregamos em nossas relações. A caridade é, enfim, o maior instrumento de ajuda tanto ao outro quanto a nós mesmos. E Jesus, dessa forma, nos dá o maior roteiro de bem viver, que é o roteiro do amor e da caridade. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos rodeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Paulo falou na primeira carta aos Coríntios que sem amor nada serei. E o Evangelho vem, através desse espírito protetor, confirmar isso.
que nós podemos ter tudo, mas que sem amor nós também nada seremos. E que quando nós temos amor dentro de nós para dividir, mesmo que os problemas nos alcancem, pois na nossa condição atual espiritual nós ainda necessitamos resgatar questões, resolver problemas. Então, os infortúnios e as dificuldades nos chegam, mas com o amor nós conseguimos desenvolver a paciência, a resignação, a resiliência para resolver todas as questões que atravessem o nosso caminho. E a partir do momento em que nós desenvolvemos dentro de nós mesmos esse amor que Jesus veio trazendo, esse amor divino, esse amor puro, que não quer nada em troca, é que nós estaremos prontos para voar novos voos, pois nós já teremos conseguido trabalhar as nossas questões e dificuldades mais íntimas, e o orgulho e a vaidade não farão mais eco dentro de nós. Porque a nossa vontade, aquela vontade que Leon Denis vem falando no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai ter sido tão forte dentro de nós, possibilitando que o germe do amor frutifique. E aí, desta forma, nós conseguiremos ser realmente os trabalhadores de Jesus. Chegamos então ao final do nosso estudo dessa manhã. Mas como o finalzinho do item do Evangelho falava sobre o amor, eu quis trazer para nós um trechinho do livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, em que ela define o que é o amor. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem a qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Então, assim terminamos o nosso estudo do Evangelho dessa manhã. Que esse amor que Jesus trouxe para nós, exemplificado nesse chamamento que ele fez, deixai vir a mim as criancinhas, possa fazer parte dessa nossa semana, que possamos sempre lembrar de que o amor é o que nos move e que tenhamos uma semana iluminada e abençoada por Deus. Que assim seja. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Jesus por todas as bênçãos e todo o amparo que chegaram até nós nesta manhã. Por tudo que recebemos, Senhor, vindo dessa espiritualidade maravilhosa da casa de Miguel, nossa casa querida. Muito obrigada, Jesus. Ao mesmo tempo, rogamos também, Senhor. Rogamos que o Senhor esteja conosco durante esta semana que se inicia, para que possamos, Senhor, continuar refletindo sobre todos os seus ensinamentos que foram aqui trazidos, para que possamos tirar a melhor parte deles e tentar aplicá-los em nossa vida. Sustenta-nos, Senhor, na fé e na esperança de que dias melhores virão, de que toda essa turbulência pela qual estamos passando é passageira,
se faz necessário. É um aprendizado. Que consigamos, Senhor, refletir sobre tudo isso, estar atentos aos sinais que vêm de Ti, de que não estamos sozinhos, de que temos em Ti um amigo. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você. Descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Uau. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Ele tudo fez, fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu.
fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também, nosso Pai do céu, me fez também, nosso Pai do céu, me fez também, nosso Pai do céu. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 94. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. A mensagem nos fala de duas necessidades importantes do ser humano, que devem ser realizadas diariamente, para sustentar o corpo e o espírito. O pão material, que é o nosso alimento, e o pão espiritual, caracterizado pela fé, que nos remete à entrega, confiança irrestrita em Deus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, Mestre querido, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para mais um estudo da nossa evangelização. Que possamos, Senhor, tirar a melhor parte de todos os ensinamentos que chegarão até nós hoje, a fim de aplicá-los em nossa vida, desenvolvendo em nós a fé, a esperança e o amor, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Abençoe nossa aula de hoje, abençoe nossas vidas, nossos familiares, todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, o tema do nosso estudo é sobre a fé humana e a fé divina,
Mas o que é fé? Olhem ao seu redor. O que vocês estão vendo? O celular ou o computador que vocês estão me escutando? A cadeira que vocês sentam? Tudo. Tudo foi criado por essa vontade de querer, que se chama fé. Alguém confiou e movimentou suas forças, possibilidades, produzindo tudo isso. Sabe aquele bolo gostoso que você comeu? A pessoa que fez teve fé, confiou na receita, confiou que ela era capaz de fazer o bolo. Como vocês estão vendo, nós somos instrumentos de Deus. Precisamos acreditar em nossas possibilidades. Lembram do estudo que aprendemos que Deus utiliza a humanidade através da humanidade? Então, precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça dele. E sabe o que são essas possibilidades? É o jeitinho diferente de cada pessoa. Uns têm um jeitinho para cuidar das pessoas, outras para fazerem uma comida gostosa. Tem gente que gosta de escrever, desenhar, outras para fazerem as pessoas rirem. Tem gente também que faz as vacinas para a gente não ficar doente. Outras que sabem mexer no computador. E se não fosse elas, vocês não estariam me ouvindo agora. Enfim, tem jeitinho nessa vida para um monte de coisas. E todas são importantes. E se você acha que tem pouca fé, não fica triste não, porque ela é construída. É isso mesmo, a gente aprende a ter fé. Deus colocou a semente da fé na gente para fazermos germinar, descobrindo e trabalhando o nosso jeitinho, nos conhecendo melhor. Vamos aumentando aos poucos a nossa confiança. E quando juntamos as possibilidades, as vontades de querer de várias pessoas em benefício da humanidade, ela fica grandiosa, divina. E nós estamos sempre envolvidos nessa divindade. Olha a beleza de uma flor e o perfume que ela exala. É um alimento para a nossa alma. E o carinho e a atenção de um amigo é Deus nos auxiliando. Mas às vezes nós não percebemos essa ajuda. Vamos então agora assistir uma história para entendermos melhor? Vamos lá? Chegou a hora da história. Hoje eu vou contar para vocês a história do homem, da prece e da enchente. José era um homem bom, simples, que acreditava muito em Deus. Ele rezava, trabalhava, cuidava da terra onde morava, até que, certo dia, uma grande chuva caiu sobre o sítio onde vivia com seus bichinhos. Olha, choveu durante o dia e a noite inteirinhos. Choveu forte, choveu sem parar. Mas José rezava com muita fé mesmo. Você sabe que o José, ele saiu mesmo debaixo de chuva e encontrou abrigo para os bichinhos do sítio que ele morava? Verdade. E o José, mesmo na chuva, sem telefone, ele tinha uma fé intensa, sabe? As preces sinceras fizeram com que a ajuda chegasse muito rápido para ele. Os anjos lá no céu, todos gostavam do José. É claro, lá no plano espiritual, eles planejavam 1000 formas de ajudá-lo. Vamos enviar o Homem-Aranha, falou o anjo animado. E quando o Homem-Aranha chegou lá, todo feliz, para salvar o José, o que o José disse? Carece não, seu moço. Meu anjo da guarda já chega para me salvar. Eles resolveram então mandar a Mulher Maravilha. E adivinha o que o José respondeu? Eu já falei com Deus, dona moça. Ele vai me mandar um dos seus anjos. Carece se preocupar, não. E os anjos resolveram mandar até o Batman. Adivinha o que o José falou para o Batman? Precisa não, seu Batman.
Meu anjo da guarda já vem. Não se preocupa que ele vai me ajudar. E não importava quem os anjos mandavam. O José acreditava que Deus ia fazer um anjo se materializar na sua frente para salvá-lo. Olha que muita gente boa tentou ajudar. Era um tal de herói aparecer um atrás do outro, mas o José tinha encasquetado que o anjo ia vir em pessoa salvar ele. Até que já não dava mais tempo de fazer nada, e o José desencarnou na enchente. Olha, gente, o José chegou no céu achando que a culpa era de Deus e dos anjos que não tinham ido ajudá-lo. Sabe o que é? Ele não participava dos encontros do Geal, porque aí ele saberia muito bem que Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade, que a fé divina se manifesta nos detalhes da vida, que Deus nos responde sempre e basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender o que ele diz. Bom, agora chegou a hora de conversar sobre a história que a gente assistiu. Vocês viram que hoje nós contamos a história do José. José era um cara muito legal. Ele acreditava em Deus, orava, cuidava dos bichinhos. Ele era tão gente boa que tinha um monte de anjo lá no céu torcendo para que tudo desse certo na vida dele. Só que José nem sempre compreendia como é que a fé divina acontecia aqui no mundo. E por não conseguir compreender, ele não ouviu, não enxergou que todas as ajudas que ele recebia eram respostas de Deus às suas preces. Quando José olhava para o céu, ele imaginava que essas respostas chegariam de forma muito clara, como se os anjos aparecessem do seu lado, na sua frente, e resolvessem tudo para ele, dizendo: eu sou o enviado de Deus e vim te salvar. Mas não é bem assim que as coisas acontecem no mundo. Muitas vezes, quando a gente faz uma prece com a nossa fé humana, a gente imagina que as respostas vão acontecer exatamente do jeitinho que a gente quer. Por exemplo, quando a gente ora e pede a Deus saúde. Como tem gente pedindo saúde ultimamente com esse negócio do Covid, né? A gente imagina assim que o planeta todo vai ficar curado. Mas a gente esquece muitas vezes que para a gente ficar curado a gente precisa de remédio. E esse remédio vai vir em forma de vacina. E quando a vacina chegar, a gente, eu, você e todo mundo que está por aí vai precisar levar uma picadinha, que pode ser dolorida. Tá certo, ninguém quer tomar vacina. Mas a gente não quer tomar vacina porque isso dói. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ficar curado, a gente quer ficar imune à doença, ou seja, a gente quer ter a proteção que a vacina nos traz para não ficar doentes. E quando a gente quer essa proteção, a gente entende que não é uma picadinha de nada que vai nos afastar dessa cura que a gente está buscando, né? Então, a gente pode entender que essa vacina que a gente está procurando, que os nossos cientistas estão fazendo, é uma manifestação da fé divina em ação, porque é assim que Deus age. Então, que a gente possa perceber no caminho de cada dia, nos pequenos detalhes, na beleza do mundo, que Deus se manifesta em tudo, que Ele está em todos os lugares e que essa fé divina nos dá conta exatamente disso, que Ele sempre responde às nossas preces. Então vale a pena sentar e refletir. Como é que Deus está respondendo a sua prece hoje?
A seguir, a gente vai ficar com uma atividade. Olá, meus queridos. Gostaram da historinha que a tia Cristiane contou sobre a fé humana e a fé divina? Então, Deus nos ama tanto que enviou Jesus para exemplificar, conversar conosco, falar sobre a fé. Por falar em fé, vamos fazer uma atividade agora, se chama o Barco da Fé. Você vai precisar de uma folha, tesoura é opcional, só se você quiser. Um lápis ou uma canetinha, alguma coisa, se também quiser. Então vamos lá. A folha, de caderno ou não, você vai dobrá-la no meio. É uma dobradura, então você tem que dobrá-la e vai apertar bem para ficar bem marcadinho. Dobra bem. Tá bem dobradinha, certinho. Agora você vai, vira e dobra. Mais uma vez no meio. Abre. Essa parte aqui, ó, vai ter que virar e chegar nessa marquinha, né? O outro lado também. Repara, ó. Ficou bem aqui, ó, nessa marquinha. É aqui, ó, onde até... Tá vendo? Dá pra ver bem, não é? Então, essa parte agora de baixo, você vai levantar até aqui, ó. Levanta e aperta também, viu? Olha como é que ficou. Faz a mesma coisa no outro lado. Vira e aperta. Dobra aqui, ó, um lado, bem assim, ó. E fica assim, parecendo um chapéuzinho. Depois você vira, tá vendo? Fica parecendo um balão. Agora, essa ponta vai chegar nessa ponta. Você vira e aperta bem. O outro lado, a mesma coisa. Você vira para trás também. Aperta bem. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Depois, você vai pegar as duas pontas, ó. E vai puxar devagarzinho, bem devagar. Ó, se você enfiar o dedinho aqui, assim, bem na beiradinha, é mais fácil para você fazer o seu barquinho. Ó. Isso. Tá pronto o seu barquinho, Barco da Fé. Jesus ficava no barco falando com as pessoas e elas estavam de coração aberto, ouvindo. Então, desse barco agora, lembram que eu disse que seria mais? Nós vamos transformar esse barquinho numa camisa, vamos vestir uma camisa. Porque o barco aqui, olha, está em todas as nossas situações, de cada encarnação. Então, olha, você vai tirar esse pedacinho, ó, a partir dessa beiradinha, você vai cortar, ó. Você aqui com a mão, puxe um pouquinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Você vai tirar esse pedaço, que é a sua preguiça, a sua inveja, a sua raiva, não querer vontade, não ter vontade de fazer nada. Pois você, aqui a mesma, aqui só um pouquinho mais durinho. Você tenta arredondá-la. Vendo aqui, ó, arredonda. Você, ó, tenta desmontar, ó, desvirar essa camisa. E aí você faz assim, ó. Olha aqui, ó, que lindo. O Barco da Fé você transformou numa camisa da fé. Olha, viu que legal? Para essa camisa ficar mais bonita, você pode escrever
Se quiser e se souber. Fé, pode escrever Deus, pode escrever Jesus, pode escrever amor, família, mas você também pode desenhar, se quiser, ou se ainda não souber escrever. Você pode desenhar um coraçãozinho. Olha como é que a camisa fica bonita. Se você tiver uma imagenzinha de Jesus pequenininha, o rostinho dele, ó, você também pode colar. Eu colei. Vendo? Olha só que lindo, ó. Como é que ficou a camisa. Né? Então, Jesus dizia assim diz para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vamos ter fé de que tudo que nos acontece tem a permissão do Pai e que vai passar. Tudo vai passar. Então, beijos, até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Nós mostramos para vocês sobre o Padlet, né? Que era a forma da gente compartilhar as nossas atividades. E olha, que trabalhos lindos tem lá. É do Leon, do Estevam e da Tamara. Não estão uma graça? Vamos lá, gente. Compartilhe o trabalho de vocês com a gente. Nós queremos ver, tá bom? Beijos! Chegamos ao final da nossa aula e chegou o momento da nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por estarmos juntos em pensamento nesse encontro tão importante que nos traz paz e serenidade. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, que orienta o nosso caminhar com seus exemplos. Agradecemos também a espiritualidade dessa casa de amor que tanto tem nos ajudado a realizar esses estudos. Que nos envolva com boas vibrações, nos trazendo ânimo e alegria aos nossos corações. Que essas vibrações também cheguem aos nossos irmãos em humanidade, levando o amparo e o auxílio necessário, graças a Deus. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre